Graça e paz, amados irmãos e amigos seguidores do meu canal. Desenhando para os adventistas Jardel e Torales. Queridos, eu provei inúmeras vezes que a lei foi abolida, inclusive o Decálogo, o Antigo Pacto. O Jardel e o Torales insistem que não, e dão lá seus comentários, eu discordo, está errado, e por aí vai. E ficam andando em círculos nos mesmos argumentos estes devidamente refutados. O Torales, não bastasse, gravou um vídeo no canal dele, com expressões próprias de quem perdeu a linha do argumento, de quem acabou com seus argumentos, cessaram seus argumentos, fica me chamando pastor mentiroso, falso pastor, mentiroso, falso pastor. Todos nós debatendo, e todos os que têm um pouco de raciocínio, intelectualidade e discernimento em debates, sabem que quando se parte para agredir o interlocutor, é porque os argumentos se esgotaram e não tem mais como atacar o argumento. Então vai atacar o interlocutor. Mas eu não vou fazer isso com ele, até porque meus argumentos não cessaram. Então, senhores, vamos lá. O que é que eu resolvi fazer? Eu resolvi desenhar. Aqui, ó. Resolvi desenhar. Antigo pacto, novo pacto. O Torales diz que ele mostra que esse antigo pacto, o Decálogo, ele consegue mostrar na Bíblia antes do Êxodo, o Decálogo antes do Êxodo. O Torales diz isso. Está aqui o desenho. E agora eu vou fazer uma invocação. Ó grande Torales, apresente-me, por favor, o Decálogo antes do Êxodo. E tu serás ovacionado acima do apóstolo João e do apóstolo Paulo. Pois eles garantem que o Decálogo e a lei, no que tange a sua sistematização, incluindo o Decálogo, veio por intermédio de Moisés. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 17. Apóstolo João: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João está dizendo que a lei foi dada por Moisés. Paulo, Gálatas capítulo 3, versículos 16 e 17. A lei, incluindo o Decálogo, que está aqui o desenho, diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a promessa anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não invalida a promessa. Paulo está dizendo que a lei veio 430 anos depois de Abraão. Isto é, por Moisés, como diz o apóstolo João. Mas o Torales, que me chama de mentiroso, diz que prova da Bíblia que veio antes. Ele é superior a Paulo e é superior a João no que tange não só ao conhecimento da lei, mas acredito que é a confecção de um novo livro para o Novo Testamento. Ok? Ok. Então vamos lá. Eu mostrei que essa lei foi abolida. O antigo pacto foi abolido. O pacto não são os aspectos. Aspecto moral, cerimonial, dietético. Não. Foi o pacto, foi a aliança, foi o testamento que foi abolido. Agora vamos provar. 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 7. O texto sagrado diz assim:
e se o ministério da morte gravado com letras em pedras veio em glória, de maneira que os filhos de Moisés não podiam tirar os olhos da face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Paulo está dizendo que o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, e Moisés punha um véu no rosto quando ia apresentá-lo ao povo. Que ministério da morte gravado com letras em pedras é este? Êxodo 34 responde. Êxodo 34, verso 1. Então disse o Senhor a Moisés: lavra-te 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Moisés, pega as tábuas de pedra, que eu vou escrever nelas novamente, porque as primeiras já haviam sido quebradas. Versículo 29 de Êxodo 34. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão quando desceu do monte. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com ele. Verso 33 de Êxodo 34. Assim acabou Moisés de falar com eles e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Então está as letras gravadas, o ministério da morte gravado com letras em pedras. É o decálogo. É o antigo pacto no qual o decálogo está incluído. Paulo está falando especificamente do decálogo aqui. Versículo 14 agora de 2 Coríntios capítulo 3. Mas os seus sentidos, os sentidos dos filhos de Israel, foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Voltemos ao desenho. Essas tábuas de pedras, que Moisés fala em 1 Coríntios 3:7, conforme Deuteronômio, conforme Êxodo 34, são os 10 mandamentos e o decálogo, a lei em que eles estão incluídos. Mas conforme esse desenho, no mesmo texto de Coríntios 3:7, no verso 14, diz que esse pacto foi abolido. Agora Hebreus 8:13. Hebreus 8:13. O texto sagrado diz assim. Versículo 10, que eles gostam muito. Porque este é o concerto que depois daqueles dias, este é o pacto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e as escreverei no coração, e lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Os nossos irmãos adventistas dizem que o novo pacto é que as leis foram tiradas das tábuas e foram postas no coração. Mas Paulo diz que o antigo pacto foi abolido. E essas leis que serão gravadas no coração em Hebreus são as leis do novo pacto. Mas olha o que diz o versículo 13, que é o contexto. Dizendo nova aliança, novo pacto, novo testamento. Envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Envelheceu o primeiro e entrou o novo. As leis de Deus serão implantadas no coração do novo pacto, sim. Mas quais leis? As leis do novo concerto. Porque o primeiro passou, porque o primeiro envelheceu, o primeiro caducou. Hebreus capítulo 10, versículo 9. Então disse: eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tira esse do desenho que é o primeiro. Tira esse desenho aqui. Apaga esse desenho para se estabelecer o segundo. Mateus capítulo 26, versículo 28. Este é o sangue do Novo Testamento,
que é derramado em favor de muitos. Os irmãos vão dizer que em Hebreus 10 está falando das leis do sacrifício, que Cristo é um sacrifício melhor. Sim, está. No entanto, por que os sacrifícios passaram? Porque os aspectos sacrificiais da lei passaram? Não, porque o pacto envelheceu. A aliança envelheceu. Esse pacto de Coríntios 3,7, que está em Êxodo 34, e que o decálogo está incluso, foi abolido, passou, envelheceu. Agora, para fechar, Gálatas capítulo 3, versículos 16 e 17. Gálatas capítulo 3, versículo 16 e 17. Lembrando que Paulo, quando diz nós aqui, está falando para judeus. Paulo diz assim, versículo 20 e 4, aliás, versículo 24 e 25, Gálatas, capítulo 3, versículo 24 e 25. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio. A lei nos serviu de pedagogos, nos serviu de um escravo que conduz a educação de uma criança. Mas quando a fé veio, quando veio a fé, esse aio, essa lei, que nos conduziu a Cristo, não serve mais para nós, porque nós não estamos mais debaixo do aio. Senhores, está claro o que foi que passou aqui? Aspectos cerimoniais estes ou aqueles? Aspectos dietéticos? É linda a linguagem dos irmãos adventistas, mas a gente também sabe falar. Então, todo respeito ao Torales, não vou chamá-lo de mentiroso, eu vou chamá-lo de dogmático, talvez preso a um sistema dogmático que está enraizado no seu coração e que ele aprendeu isso, e Deus me livre de abrir mão disso, mesmo que eu seja refutado, mas eu não vou abrir. Acho melhor chamar os outros de mentirosos, até porque meus argumentos acabaram, mas mentirosos. Então, querido Jardel, querido Torales, eu respondi todos os textos que vocês apresentaram. Negue esses textos. Que Deus abençoe. Respondendo, desenhando aos adventistas Torales e Jardel. Meu muito obrigado.